O Dante e o Celso fizeram referência à famigerada emenda constitucional 95. Olha bem, 95. Olhem bem. A Constituição de 88, ela é um marco importante na sociedade brasileira, porque nós vivemos um período antecedente a ela. A Constituição foi forjada num período de resistência, né, num debate, né, em torno da democracia e do reconhecimento de direitos. Né. E a Constituição traz muitos direitos, né, nos seus artigos. O direito à educação é um direito subjetivo. O direito à seguridade social no seu tripé: saúde, assistência e previdência. O direito ao trabalho são direitos assegurados. E me ocorreu que, se a gente fizer uma pesquisa, eu vou fazer essa pesquisa, não fiz ainda, mas eu acho que vale a pena fazer. Dessas 90 e tantas emendas à Constituição brasileira, a grande maioria se destina à retirada de direitos. Ou a retirada, ou a postergação de direitos. A própria Previdência, a reforma trabalhista, as concessões no campo da educação são a prova disso. Então, de fato, Dante e Celso têm razão nesse aspecto de fazer um recuo. Né? Então, eu estou fazendo um recuo a 88, né? No sentido de que, entre 88 e a realidade brasileira atual, nós tivemos períodos diferentes. Então, você tem continuidade, mas você tem descontinuidade nesse período. Sem dúvida nenhuma, o período que vai até o início dos governos do PT é um período diferente do período dos governos do PT, por mais problemáticos que seja esse período. Mas, do ponto de vista de buscar assegurar direitos que estavam postos na Constituição, que precisavam ser regulamentados, né, nós temos uma diferença nesse período. E eu acho que o que marca, né, o atual momento que a gente vive na sociedade brasileira é uma de caracterização de um estado de exceção, é um estado de regressão dos direitos sociais. E a reforma do ensino médio, que a gente está analisando aqui, para mim, ela se enquadra dentro dessa prerrogativa maior. Retirada de direitos sociais que foram previstos na Constituição, em alguma parte foram sendo regulamentados, assegurados, ampliados, e agora trata-se de, nesse momento da conjuntura política da sociedade brasileira, de avançar em relação a esses direitos. Porque nós vivemos um momento da conjuntura social e política brasileira onde as forças da reação têm força, golpeiam e agem em todos os campos, né, para fazer valer a sua hegemonia. É claro que com as resistências, né, com as contradições que a gente vive ao longo da nossa história. Mas essa história também tem continuidade, né? Uma continuidade longa com relação ao que se trata da educação para a classe trabalhadora, a educação do povo. No final do ano passado, acho que foi em dezembro, novembro, eu tive a oportunidade de ir lá na Universidade Federal Fluminense participar de um encontro muito interessante, organizado lá pela professora Maria Tiavata, sobre a história e historiografia da educação brasileira, da educação profissional. E coube a mim, né, o privilégio de comentar a obra do professor Luiz Antônio Cunha, com o Cunha, né, aqui na mesa, né, uma dinâmica de evento muito interessante. Foi muito bacana aquele evento. E vocês sabem, quem estuda esse campo da relação de educação e trabalho sabe, né, daquela trilogia fantástica do Cunha, né,
sobre a questão da história da educação profissional no Brasil. Né? A primeira obra trata-se do ensino de ofícios no Brasil escravocrata. A segunda trata ali dos primórdios da industrialização. E o terceiro trata da irradiação do industrialismo, né? Atravessa desde o período colonial até chegar, né, ali já próximo da realidade atual, né, final do século XX. E a grande tese do Cunha, né, analisando essa obra, é a desvalorização social do trabalho na sociedade brasileira, a qual corresponde à desvalorização dos que trabalham e à desvalorização da educação para aqueles que trabalham. O Cunha coloca isso, né, como a persistência, não é, da herança escravocrata de desvalor do trabalho na sociedade brasileira. Ao ler a tese do Cunha e vivendo já esse momento da reforma, eu falei: Cunha, a tua tese, ela é não somente atual, como a permanência desse viés de esperança, como ela é também uma tese que nos ajuda a ler essa conjuntura e a tentar entender essa reforma. Não só para o campo da educação profissional, mas eu acho que a educação básica, geral, para os que frequentam a escola pública, que é a classe trabalhadora, as classes populares, né? Porque os que conseguem, né, pagar e frequentar a escola privada, é uma reforma que existe uma regulamentação minimalista e direcionada para... Né, ela pouco tem efeito para essas escolas privadas, mas para a escola pública, né, ela sim, ela é determinante. Né? E então eu começo a minha reflexão por aí, quer dizer, a pergunta, né? Então, qual é a perspectiva de formação para a população, para a escola pública, para a população trabalhadora, oferecida por essa reforma? Né? Ou seja, eu parto da constatação, e aí eu uso, né, de que a sociedade brasileira apresenta um déficit civilizatório no que diz respeito à educação da classe trabalhadora. É um déficit civilizatório, gente, porque ele é um déficit que trata da questão dos conteúdos, minimalista, da questão da cultura, da questão da ciência, da questão da tecnologia. E é um déficit civilizatório porque não se cumpre a universalidade, não se cumpre o atendimento nos diversos níveis. Né? Então é um déficit que a sociedade brasileira carrega. A questão é, a reforma encaminha-se para o agravamento desse déficit e não para a superação. Por isso que ela representa uma ruptura em relação aos preceitos de ampliação dos direitos que estavam postos na sociedade brasileira, né, a partir da Constituição e que foram sendo conquistados. Ela é uma retirada, ela é uma regressão. Né? Agora, é claro que, e aí Celso lembrou bem, quer dizer, não podemos tentar, temos que fazer um esforço, porque é um esforço metodológico, que realmente tem, mas nós não podemos compreender as reformas educacionais somente pelo currículo, somente pela formação dos professores, ou até mesmo pela infraestrutura das escolas. O Gramsci já colocado, um projeto educacional, a base dele é um projeto de sociedade. Então nós temos que entender a reforma nesse contexto específico da análise dos seus elementos próprios, mas entender também a reforma, né, como uma contra-reforma de direitos. É uma reforma no sentido da contra-reforma de direitos, mas é uma reforma também no sentido de adequação
da sociedade brasileira a um projeto de inserção do país na ordem do capital. Também se coloca aí. Porque o que nós estamos vendo na sociedade brasileira? Nós estamos vendo uma progressiva destruição de trabalhos complexos. Nós estamos vendo uma regressão do país a um país de commodities, de exportação primária. Nesse quadro, e inclusive com a persistência da ordem colonial e escravocrata, se reproduzem as formas de dominação e de exclusão, e de desvalor do trabalho, apoiadas essas ideias no léxico do neoliberalismo, onde as ideias-chave e as palavras fortes são ressignificações dos conteúdos. Por exemplo, a intensificação da mais-valia. Ela vai atender ao elegante nome de reestruturação produtiva. A quebra de direitos atende por desregulamentação, adaptação passiva, captura da subjetividade, a transferência do patrimônio público, dos fundos públicos, a financiarização da educação básica, porque quando o Dante fala de passamos de uma educação para o mercado, pelo mercado, no campo da educação profissional isso já está estabelecido há muito tempo. Agora, no campo da educação básica, Celso lembra da questão da produção, dos sistemas de avaliação, a produção dos pacotes de materiais didáticos. Então, é uma transferência dos fundos públicos, que atende pelo nome da eficácia e da eficiência. Ou seja, nesse modelo, nós temos, de fato, para encaixar tanto a persistência dessa herança, como o enquadramento do país nessa ordem de subalternidade, nós temos a lógica do pensamento que preside a reforma, é essa. É a manutenção da exclusão e a inserção do país numa ordem de ampliação da transferência dos resultados do trabalho social aqui feito. Então isso vai completamente no sentido contrário a uma educação profissional, uma educação básica que trabalhasse com conhecimento científico, técnico, tecnológico, filosófico, ético, político. Isso não entra nas demandas do projeto neoliberal e nem, muito menos, obviamente, no quadro dessa reforma. É, de fato, um processo de exclusão, um projeto de exclusão, e não é um descontrole, um desconhecimento, como você falou. Não. É um projeto, é uma opção de um modelo societário que está sendo implantado num quadro de disputa social em que essas forças conservadoras e regressivas se sentem fortalecidas. Bom, quais seriam, digamos assim, do ponto de vista que nós podemos, numa leitura agora mais estrita do que está na reforma, quais seriam as implicações dela para o campo da educação profissional e tecnológica? Vocês sabem que, dentre os itinerários formados, trazidos no texto da reforma, tem o itinerário lá, formação técnica e profissional, um dos 5 itinerários. Então aí ela já demonstra a intenção de incidir nesse campo. Agora, ela desconsidera, e Dante já falou sobre isso, a experiência real e concreta, mais recente, da educação profissional e tecnológica no Brasil. Eu me refiro com todas as dificuldades, mas a trajetória dos institutos federais.
Hoje mesmo nós iríamos analisar uma tese aqui, a tese da Luciene Amorim, que trata, né, da trajetória do Instituto em cidades extremamente pobres. Buriticupu, interior do Maranhão, Açailândia, Santo Inês, Zé Doca. Mas nós poderíamos estender esse quadro, a gente tem participado de muitos estudos de teses e dissertações que estão, mas que veem, né, a presença do Estado, né, mesmo com todos os problemas de realização, por exemplo, do ensino médio integrado, ou do PROESME, e com a interpelação desses programas com outros programas concorrentes que vão para outro sentido, como é o caso do Promotec. Mas mesmo no quadro de dificuldade, esses são exemplos, né, efetivos, que Dante lembrou bem, que inclusive tem uma referência, não só social, como nos parâmetros de avaliação, discordemos dele, né, a aprovação. A reforma desconhece isso. Conhece completamente esse aspecto, e quando ela vai falar, eu estou saltando umas coisas porque os colegas, na hora que eu fiz a entrevista, que na medida que o Celso e o Dante iam falando, eu vou dizer que eu não preciso mais falar, eu vou pular. Então, quer dizer, a substância da proposta que nós, eu acho que então, quer dizer, ok, os colegas já falaram do que é que a reforma propõe, agora a substância do que nós estamos fazendo, estávamos fazendo, e esse é o quadro da resistência, né? É um embrião, uma travessia, um caminhar para uma formação tecnológica e profissional, apontando para a formação humana integral, tratando da ciência, da cultura, do trabalho, da tecnologia. A organização curricular e pedagógica, com todas as dificuldades e mesmo as incompletudes da superação impossível de fazê-lo no quadro do capitalismo, da divisão de trabalho manual e intelectual, mas o tensionamento e o avançar, né, na superação dessa divisão é uma tarefa que é possível de ser cumprida. Né? O domínio interdisciplinar, a compreensão da relação da ciência com a arte, com a cultura, com a história. Né? Esses são os processos que permitem aos nossos educandos agir, compreender e agir coletivamente, naquela perspectiva mesmo colocada pelo Gramsci. Né? Ou seja, poder pensar em tornar-se um dirigente e controlar quem dirige a sociedade. Essa possibilidade, mesmo com as incompletudes, é a possibilidade que vem sendo construída, né, nos institutos, que vai ser agravada pela reforma, que vai ser bloqueada pela reforma. Ora, Dante faz referência ao artigo que nós escrevemos no ano passado. Você usou a primeira parte, eu vou usar a segunda. E nós nem combinamos isso, né? Mas assim, na primeira parte nós situamos um pouco aquele quadro, e na segunda parte nós escrevemos sobre pelo menos 4 impactos diretos que essa reforma do ensino médio tem para a educação profissional e tecnológica. Eu não vou me demorar neles, eu vou apenas anunciá-los, a gente pode, né, no debate conversar um pouco mais, e também está o texto aí que vocês podem visitar, né? Mas são 4 elementos que eu vou acrescer já depois daquele artigo que nós escrevemos. Né? Bom, primeiro, Celso também falou disso, a reforma, ela se expressa num tripé capenga, não se sustenta. O discurso que você vê na propaganda da rádio, da televisão, que o jovem vai ter protagonista, que agora vamos ter mais professores, né? É o discurso oficial da reforma, não bate com o próprio texto da reforma. Né? Lá no texto da reforma está dizendo que é claro, é a escola que vai, é a condição real e concreta da escola que vai dizer que itinerário ela vai fornecer. Nós vamos chegar lá e dizer, eu quero fazer o itinerário tal, não tem na escola.
grande parte dos municípios brasileiros tem uma escola de ensino médio com um quadro altamente diversificado de professores. E, então, não bate o discurso dos reformadores com o próprio texto da reforma e com a realidade concreta. É um tripé capenga. Né? Agora, dentro do campo da educação profissional, eu aponto 4 elementos, nós apontamos. O primeiro deles, estabelecer o itinerário formativo específico, formação profissional e técnica, de modo geral, para a escola básica, sem essas condições de infraestrutura, representa um recrudescimento daquela categoria tão marcante que é a igualdade estrutural. O segundo elemento, porque no texto da reforma está posto, né, a possibilidade de saídas intermediárias, no campo certificações intermediárias, no campo do itinerário formativo, e ligeiramente esta precocidade de empurrar os meninos e meninas, né, das classes populares, dos que frequentam a escola pública, para fora da escola o mais imediatamente possível, para o mundo do trabalho, ou mercado, reduzido o mundo do trabalho. Essa profissionalização precoce com foco no trabalho, ela representa o roubo do sonho. Ir para o trabalho. O jovem da classe trabalhadora, ele se defronta, gente, com um resultado que ele já sabe qual vai ser, com um drama que ele tem que fazer a opção, mas ele já sabe que é um resultado que vai prejudicar imediatamente. Ele tem que ir para o trabalho como condição de sobrevivência. Mas ele sabe que a ida precoce ao mundo do trabalho vai impedir mais adiante a conquista de um trabalho digno. Não? Então essa precocidade é roubar realmente o sonho da juventude, né? A juventude das classes populares. O terceiro aspecto da reforma, aí vale para toda a reforma, é como a reforma trata a questão dos professores. E no caso específico dos professores, destinados, o texto da reforma trata exclusivamente da formação técnico-profissional. Os professores se promove uma desqualificação e a não profissionalidade do docente da educação profissional e tecnológica, admitindo a questão, não é, do notório saber. Essa é uma questão complexa, porque não vamos estabelecer uma concorrência entre nós, entre licenciados e não licenciados. O fato é que os não licenciados, admitidos a entrar agora como docente, serão docentes mais precarizados ainda. Mais precarizados ainda do que são licenciados. O quarto aspecto é a questão das parcerias, que está posta também na reforma. Está posta na reforma como, né, uma maneira de enviesar a relação público-privada. Tá? Então vejam bem, esses 4 elementos, a estes 4 elementos, no contexto da implantação da reforma, se somam um quinto, que ainda não está lá no artigo, a gente vai escrever outro, então depois seguir escrevendo, mas que é um elemento que nós não temos ainda muito domínio, que trata-se dos impactos da reforma no plano da infraestrutura, não é? E tanto no plano do processamento que vinha se dando, da expansão, da capilarização, né, dos institutos. O MEC tem adotado uma conduta intransparente, né, e tem, sob o batismo de reordenamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, produzido, né, esse quadro está em processo, então se aqui tiverem colegas dos institutos e quiserem no debate trazer, esse debate está rolando na discussão de vocês. Por exemplo, o IFE São Paulo está previsto ser dividido em 3 IFES. Na verdade, a proposta é que nós tivemos acesso por um documento que alguém conseguiu, mas que o MEC não publicou, escapou do MEC em algum momento, né? E soubemos que
Alguns IFES foram chamados para uma reunião. Antes de ontem, recebi um e-mail dos colegas do Instituto Federal da Bahia, da cidade de Valência, e lá próximo tem o Instituto Federal Baiano, lá são dois. Então não é que está chamando uma reunião para juntar os dois num só. Agora, olhem só, a proposta que está posta nesse documento, assim, conseguido, é o seguinte: o argumento é um argumento puramente tecnocrático, que diz, não, vamos, para a eficiência, vamos regionalizar. Regionalizar porque vai impedir que uma reitoria fique muito distante de uma sede. Né? Mas desconhece completamente que esses institutos, os seus campos, foram sendo criados, né, numa configuração de diálogo entre os professores dos campos de um mesmo instituto, numa configuração de diálogo, em algum caso maior, em outro caso menor, mas existente, sim, né, com os arranjos locais, não só do produtivo da empresa, mas arranjos dos movimentos sociais. Né. E agora vem uma proposta tecnocrática que diz, não, a gente vai juntar 3 aqui e criar uma reitoria. Pois bem, se criam 10 novas reitorias, uma série de carros, 82 milhões de gastos por ano, sem construir uma sala de aula nova, sem contratar um professor novo, sem aumentar uma única vaga. É essa a proposta tecnocrática que está no que o MEC chama de reordenamento da rede. É uma proposta de regressão, de redução da oferta pública. Então eu acho que sim, em oposição a tudo isso que nós devemos firmar a resistência. Eu concordo com a palavra usada pelos colegas. Né? É uma resistência que é uma resistência contra a regressão, mas é uma resistência também de afirmação da nossa proposta. De uma educação que a nossa proposta, nós temos que ter claro qual é a educação que nós queremos. Ela é uma educação que eu acho que está calcada em 2 aspectos, ou em 2 dimensões. É uma educação que tem um aspecto republicano. Então, ela é uma educação universal como direito, obrigatória, pública, gratuita, laica. Representa os direitos de uma sociedade que compreende a universalidade da educação como direito subjetivo. Mas não só isso. Nós queremos uma educação que reconheça a centralidade do trabalho e do trabalhador na produção social. E quem nos dá essa herança filosófica é o materialismo histórico. É o socialismo. Então, é uma educação que tenha o domínio pleno da ciência e da técnica do trabalho moderno, que se chama de politecnia. É uma escola que compreenda a profissionalização não como um limite estreito, mas como um plus algo após a educação básica. Por isso que é uma educação também unitária no nível de educação básica para todos. E reconhecendo os limites históricos da sociedade brasileira, uma educação que, no caso da educação profissional, priorize o ensino médio integrado como uma travessia necessária do ponto de vista político, né, na perspectiva de garantir o direito do trabalho e de uma formação com um trabalho digno para grande parte dos jovens brasileiros que têm que ingressar no mundo do trabalho precocemente. Essa é uma proposta de educação que conflita com a redução proposta. Então a resistência é a resistência ao comprometimento dessa formação integral dos nossos alunos, do respeito aos seus direitos. É uma resistência à pedagogia das competências, ao currículo único e uniforme.
é uma resistência de uma educação reduzida à mera preparação de indivíduos com recurso humano. É uma resistência à despolitização da própria educação. A proposta da escola sem partido é uma proposta política, de política conservadora para a educação. É essa a resistência. É uma resistência no sentido da busca da conscientização permanente dos nossos colegas professores. Não é apenas uma resistência do ponto de vista de que nós estamos sendo atacados como professores e como rede pública. Isso sim, nós temos que resistir aos ataques que fazem sobre os institutos e sobre as universidades públicas. Agora, nós estamos resistindo porque somos estratégicos, justamente porque é no espaço público, não é no espaço privado, é no espaço público que se semeia a semente da liberdade, da esperança, da construção de uma nova sociedade, da defesa da liberdade, da criação, onde o conhecimento não se separa da arte e nem da luta. E aí eu concluo lembrando nesse espaço que eu acho que é muito, nesse momento e nesse espaço, que é muito propício para relembrar o Florestan Fernandes, naquele livro dele da Revolução Burguesa no Brasil. Lá, o Florestan dizia que não estava ao nosso alcance criar uma sociedade ideal. E neste caso concreto eu diria, talvez não esteja ao nosso alcance criar um ensino médio ideal. Contudo, o Florestan destacava que sim, está ao nosso alcance descrever o que na sociedade existente não é ideal para nenhuma espécie de existência humana em sociedade. Nesse texto, Florestan demarcava claramente a relação entre a atuação dele, a nossa atuação como intelectuais e a nossa atuação como militantes sociais. Não é possível apenas descrever a história. É necessário vivê-la. E isso significa, com todas as letras e consequências, tomar posição ante os fatos vividos. A posição é não aceitar as reformas, é resistir a elas, é fazer isso. A gente compreender e levar a força de compreensão para fora daqui. Compreender é a chave para transformar, desde os pequenos até os grandes atos. E é em pequenos combates como esse que a gente valoriza e consolida a posição dos resistentes. É isso aí.